Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para o corte, sem enrolação agora. Primeiro nós estamos penteando o cabelo para fazer as divisões, tá? Ele é uma divisão de orelha a orelha. Eu quero separar essa parte posterior em 4 partes. Então, primeiro estou dividindo essa parte frontal e aí daqui a pouquinho a gente vai virar a cabeça ali para te mostrar como que tá a parte de trás. A divisão do cabelo é muito importante porque ela vai nos auxiliar a organizar o serviço, né? Então agora eu tenho a parte de trás já sendo dividida. Reparem que eu peguei a parte da frente e dividi orelha a orelha, e na parte posterior a gente divide ali como se fosse na occipital, né? Que é o ponto mais alto da parte posterior da cabeça. Peguei minha mecha guia, minha mecha central e defini o tamanho de corte dela. Após ter definido o tamanho de corte dessa mecha guia, a gente pega a nossa mecha primeiro da esquerda, apoiado ao comprimento da minha mecha guia central. Ali, ó, como vocês podem ver, eu consigo ver o comprimento e também com 2 ou 3 golpes a gente já faz esse corte. Eu vou fazendo isso nessa parte que a gente vai chamar de seção 1, que é a parte de trás, sempre da mesma forma. Eu sempre vou tentar levar o cabelo da lateral para o centro da cabeça, tá? Porque isso vai me dar um efeito de um corte swag, tá? O que é esse corte swag? O corte swag ele é uma derivação do long bob, mas eu quero ele com extremas camadas, né? Eu quero ele com muita camada. Vocês podem reparar que o cabelo dessa boneca ele é um cabelo de fino a médio. E eu quero que esse cabelo tenha um caimento em camadas. Ou seja, eu vou ter uma proporção muito grande de volume. Se a sua cliente não gosta de volume, então esse corte não é o ideal para ela. Reparem que ele vai ser um corte também que vai me trazer máxima modelagem. Então, eu sempre falo isso nos cursos, né? Nos cursos de especialização de corte, nos cursos de formação mesmo, que o importante é que você entenda como que seu cliente vai usar esse corte no dia a dia. Estou fazendo o último corte da seção 1, lateral esquerda, levando sempre para o centro da cabeça. Agora reparem um pouco do movimento. É sempre importante vocês soltarem o cabelo para ver como que está o movimento desse cabelo, se é isso que vocês querem mesmo, para conferir como que está a estrutura do seu projeto. Agora eu peguei o lado direito da nossa seção 1 com a mecha guia central novamente, encontrei o comprimento de corte. Vejam que eu estipulei esse comprimento de corte um palmo abaixo do pescoço, tá? Ele poderia ser mais curto, ele poderia ser mais longo, mas eu quero ele um palmo abaixo do pescoço porque eu quero um efeito de mullet na parte de baixo. Para quem não sabe, um mullet na parte de baixo é um cabelo muito mais afinado na ponta, né? Porque eu vou ter menos densidade de cabelo ali na ponta, já que eu tô cortando esse cabelo com um efeito muito grande de camada. Tô cortando esse cabelo a 90 graus aí, né? E toda essa parte posterior a gente vai cortar a 90 graus. Estou para o meu próximo corte. Trago novamente a minha seção sempre direcionando para o centro da cabeça. Isso é muito importante nesse ponto. Encontrei minha mecha guia e corte. Agora é importante vocês pararem o vídeo também para curtir e se inscrever nesse canal, porque afinal esse canal só vai sobreviver se vocês chamarem todos os seus amigos aí para curtir, seus amigos cabeleireiros, tricologistas, pessoal que está envolvido com cabelo de uma forma em geral, que está fazendo curso. Então já se inscreve aí, pessoal, que isso vai me ajudar muito. E
Já chama seu amigo, já marca o pessoal, manda no Instagram, manda no Facebook. Isso vai ajudar muito esse projeto a crescer, para a gente até poder continuar. Agora reparem que eu peguei a nossa seção 2, a nossa seção superior, também estou começando pela seção central. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui porque a gente vai repetir o mesmo processo. Elevei a minha mecha a 90 graus, encontrei a medida pela mecha de baixo e cortei. Reparem que eu corto primeiro essa parte de baixo e depois a parte de cima, sempre tentando levar essa mecha a 90 graus. Referência com a minha cabeça, né? Lembrando que eu só tenho uma mecha 90 graus se eu tiver referência com algo. Ali eu tenho a minha referência com a minha cabeça. Eu cheguei a central. Ao contrário agora da seção 1, essa seção 2, eu vou levar a minha mecha sempre no sentido que a minha cabeça me direciona. Ó, tá vendo que eu não estou tão mais no centro? Eu estou direcionado para o sentido que a minha mecha se direciona, porque a nossa cabeça, e a cabeça da sua cliente, claro, cada uma tem uma anatomia. Isso é muito importante para que nós consigamos um corte perfeito, um corte com caimento bom para a nossa cliente, né? Não é o mesmo corte que eu fizer para uma cliente, não vai ser exatamente igual ao outro, porque a anatomia da nossa cabeça vai mudar. Então, o importante de você trabalhar com técnica é isso. Eu sei que muitas ou muitos de vocês devem gostar de cortes programados e etc. Porém, os cortes programados, eles nos trazem uma margem de erro muito grande. E se a sua cliente amanhã chegar no seu salão, no seu estúdio, enfim, e pedir para repetir esse corte, será que você vai conseguir repetir ele de uma forma correta? Sendo que você não lembra qual técnica que foi usada, quais ângulos que foram usados. Então, o importante de utilizar é muito interessante você utilizar essas técnicas para poder repetir esse corte. Essa parte lateral eu levei ela para trás, porque eu quero esse corte shred, vocês vão ver no resultado final. Eu quero ele com um efeito como se fosse um long bob. Então, essa parte lateral eu preciso levar ela para trás para ter esse efeito de bico. Novamente soltando o cabelo. Espero que a posição aí seja boa para vocês. Depois comenta aí o que vocês acharam do corte também. E como que foi a posição, se dá para ver direitinho. Novamente. Agora eu vou para o meu lado direito da minha seção 2. Lembra que a gente dividiu essa parte posterior em duas seções. Uma seção inferior, que nós vamos chamar sempre de seção 1, e uma seção superior, que a gente vai chamar de seção 2. A 90 graus. É como se eu estivesse agora conectando as duas seções, né? Eu corto a primeira seção, depois corto a segunda seção. Estou ali separando meu cabelo para pegar uma quantidade menor de cabelo. Não tenham preguiça de separar cabelo, de pentear cabelo. Esse cabelo deve estar muito bem penteado desde a raiz. Se ele não tiver penteado bem desde a raiz, você vai ter muito efeito de ponta. Inclusive, quando eu finalizo, essa parte de baixo ali, ó, dá claramente visual que tem uma ponta sobrando. Daqui a pouquinho eu vou pegar essa parte e conectar, né? Porque ele vai ser como se fossem a emenda das duas seções. É importante sempre no final a gente repassar esse corte para que não fique pontas. Dividindo novamente. Acelerei um pouquinho novamente porque já mostrei a técnica. Agora é só continuar. Eu já percebi que ele tem uma ponta, estou conectando ele.
Conectando os dois lados. Conferindo se está 90 graus. Soltei, viu ali, ó. Aquela ponta, ela está entre as duas seções. Então, eu tenho que pegar esse cabelo novamente, distribuir, pentear esse cabelo, encontrar onde está essa ponta e eliminá-la. Tem uma ponta ali no centro ainda, que faz parte das emendas das duas seções. Isso pode continuar. Uma dica que eu dou até, quando você pegar essa emenda de seção, é pegar um pouquinho da parte de baixo, para que você não tenha essa diferença, né? E o seu corte vai ficar muito mais assertivo também. Ou então você pode repassar e não tem nenhum problema. Agora eu voltei um pouco o vídeo, a gente vai de uma forma um pouquinho mais lenta, mostrar para vocês como está a parte de trás. Vocês podem ver que ele está numa camada. A sua cliente é um tipo de cabelo que, se você quiser que a cliente deixe secar natural, ele vai ficar muito bonito, porque ele vai ficar com volume natural. Não aconselho esse tipo de corte para cabelo muito grossos, já que ele vai dar extremo volume. É um corte que ficaria muito legal para um cabelo cacheado também, que a cliente queira usar em volume. Então vamos para a nossa seção 3, que é do lado direito. Estou penteando essa seção. Eu quero separar a parte superior para conectar com a parte da seção 2, que seria a parte posterior. Isolei. Reparem que a minha separação está como se fosse no meio da sobrancelha, né? Eu vou trabalhar de forma central primeiro. Eu vou trabalhar com uma mecha guia central, separando a mecha guia central. Eu fiz nessa posição para vocês poderem ver. Eu vou conectar com essa parte, ó. Se eu vou conectar, eu tenho que cortar do mesmo comprimento. Porém, eu quero minha franja um pouquinho mais alongada. Então, o meu dedo, ele está um pouquinho inclinado e eu estou levando essa mecha lá para trás. Porque significa que a minha franja, ela vai ficar um pouquinho mais comprida. Estou conectando a 90 graus. Conectei a 90 graus. E toda essa parte central foi cortada dessa mesma forma. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de frente, para vocês poderem ver em outro ângulo. Separando novamente. Reparem que está próximo do meio final da sobrancelha. Elevei ele lá para o centro do meu rosto. Aqui ainda tem uma parte para eu cortar. É nesse ângulo, pessoal, eu estou levando ele para o centro da minha cabeça, tá vendo? Como se toda essa parte superior eu cortasse lá no centro. Então, como eu já tinha cortado, né, eu cortei um pouquinho o vídeo, agora eu estou repassando para ver se tem algum tipo de ponta. Pentei bastante, 1, 2, 3, 4, 40 vezes. Quantas forem necessárias, não tenham preguiça de pentear. Não esqueçam a tesoura, igual eu fiz. Penteando novamente. Estou subindo esse cabelo lá para o centro. Vou cortar ele lá em cima. Tirei tudo que eu tenho de ponta. E aí percebam que quando eu soltar esse cabelo, eu vou ter uma camada superior e a minha parte de baixo, ela está muito bem estruturada de uma forma mais fina, né? Depois vocês podem fazer um reparo de base. Eu até fiz um reparo de base nesse corte, né? Para tirar a ponta que tá um pouco irregular. Mas eu não quero camada na minha parte inferior da parte frontal, da seção 3 e 4, ou seja, da seção direita e esquerda. Agora a gente vai fazer a franja. A minha franja, reparem que eu vou fazer uma meia lua, porque eu quero uma quantidade de franja bem considerável. Eu não quero a minha franja aqui dividida em triângulo, eu quero a minha franja em meia lua. E nós vamos cortar ela aos poucos. Essa franja não ficou melhor porque o cabelo, né, da minha boneca, vocês veem que ele eleva, então ele abre um pouco. Geralmente o cabelo da nossa cliente ela não tem esse formato. O cabelo da boneca ela é
para direcionar para trás, né? Então é normal que ele fique um pouquinho elevado. Peguei minha mecha guia central, vou estipular o comprimento que eu quero. Lembrem que sempre que você cortar no nariz, esse cabelo vai para o olho, cortou no olho, vai para a sobrancelha. Então, entendam que quando você for cortar uma franja, considerem onde você quer que ela pare. Eu cortei ela um pouco ali próximo dos olhos, porque eu quero que ela suba um pouco acima da sobrancelha. Eu quero essa franja bem curtinha. Enrolei um pouquinho o cabelo, desfiei ele com a tesoura, e aí vocês viram que sobe. Ele sobe até mais que o normal, porque é uma cabeça de boneca. Separei uma seção do lado. Eu quero levar sempre esse cabelo para o centro do meu rosto, de forma que essa franja me dê um efeito de meia-lua. E estou desfiando ela, né? Eu desço com a minha tesoura num sentido contrário, descendo. O canto, eu quero desfiar ele de modo que... Agora eu vou pegar esse canto, de modo que eu tenho um afinamento de ponta desfiado mesmo, para acompanhar esse tipo de franja. Uma franja em estilo Brigitte Bardot, porém mais curta. Reparem que o centro já está ok. Agora eu vou fazer a mesma técnica que eu usei para o lado, eu vou usar para o outro. Eu vou pegar um pedacinho, como se fosse um dedo de franja, vou cortando ele aos poucos, encontrei minha mecha guia, desfiei, deslizando minha tesoura para baixo. Para esse corte eu usei só uma tesoura laser, né? Não usei minha fio navalha, porque eu quero mostrar para vocês como que é feito um corte de precisão, então a tesoura laser. Eu consigo desfiar esse cabelo um pouquinho molhado, porém eu tenho que abrir e fechar a tesoura para descer ela, senão eu não consigo cortar com a tesoura laser. Tem uma franja um pouquinho mais curta, vocês vão ver que esse look vai ficar hiper bonito. Já é um cabelo bonito para você usar ele molhado. Ele tem um bico na frente, vocês vão ver que ele tem uma posição de long bob. Então agora a gente vai começar a secar para mostrar para vocês a modelagem final. Essa secagem eu acelerei porque cada um tem uma forma de modelagem. Eu vou tentar fazer um efeito de babyliss, como se fosse para trás, né? Uma ondulação direcionada para trás. Tô começando a minha escovação aí. Uma dica de escovação aí, principalmente para quem é muito ligado à tricologia: nunca encoste o bico do secador no cabelo e contra a escova, porque mais para frente eu vou até mostrar um estudo para vocês. A gente danifica muito a fibra dessa forma, né? Então tentem sempre afastar o bico do secador do cabelo e a escova. Tem profissionais que eu sei que pressionam esse cabelo, isso não é interessante. O cabelo fica muito fragilizado. Um dos piores fatores que a gente tem de danificação dos fios é referente a encostar ou pressionar o bico do secador. Usem um protetor térmico, né? Aqui eu estou usando um protetor térmico que eu gosto muito, que é o da Revlon, o Unique One. Ele é aquela embalagem vermelha. Eu acho que ele tem um cheiro maravilhoso, dá uma escovação muito boa, facilita a escovação. Mas usem um protetor térmico aí que vocês gostarem. Eu não usei nenhum mousse para estrutura, porque no final eu vou usar um spray. Então eu vou direcionando de uma forma bem simples mesmo, secando esse cabelo. Daqui a pouquinho eu vou usar o Babyliss, então não estou tão preocupado na minha modelagem na escova, é mais para direcionar. Agora a gente está fazendo o Babyliss. Eu faço o meu Babyliss direcionando ele para trás. E aí está meu resultado final. Uma franja mais curta, vejam que ela está desfiada na frente. Eu tenho esse cabelo em movimento para trás, com uma ideia de long bob, um máximo de volume na parte de trás, então o cliente que gosta de volume é muito legal. E aí eu tenho a parte frontal, vou soltar esse cabelo para vocês verem o resultado final. E espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mandem para o amigo, comentem. Vamos soltar esse cabelo aí para vocês verem.
Ups, vou acelerar um pouquinho aqui. Olha o movimento incrível que esse cabelo tem, gente. Lindíssimo. Comentem, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai fazer mais algumas aulas de corte aí. Eu finalizei esse cabelo com spray, tô soltando um pouquinho. Eu gosto muito de volume de cabelo, eu acho que fica muito elegante, muito sexy, principalmente com uma franja mais curta. Obrigado, beijo, até a próxima.